Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 90 de 180, Ensejo ao Bem, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 90 de 180, Ensejo ao Bem. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus, capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas, em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Emmanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Nesta lição, onde Emmanuel deu o nome de Ensejo ao Bem, ele utilizou esta passagem evangélica que foi anotada pelo discípulo Mateus. Foi quando Jesus estava com seus discípulos no monte e chegou Judas com alguns guardas. E naquele momento, Judas mostrou quem era Jesus, para que ele fosse preso. E Emmanuel começa a nos explicar, dizendo que é significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Emmanuel nos mostra que tem um grande significado este otimismo do Mestre. Isto no último momento em que ele estava ali livre
porque a partir daquele momento ele estaria sendo preso. E ele fez isso até o fim da sua gloriosa missão de verdade e amor. Ou seja, ele não perdeu nenhum minuto para que ele pudesse fazer com que nós tivéssemos entendimento daquilo que nós fazemos. Nesta outra parte, diz Emmanuel, cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador, transviado, beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Esta passagem realmente é muito interessante, porque Jesus, na última ceia, disse para os seus discípulos que ele seria, então, traído. E foi quando um perguntou se era ele, se era outro e tal. E quando Judas perguntou, ele ficou calado. E esta passagem, então, mostra claramente que Jesus já tinha dito para os seus discípulos que ia acontecer aquilo. E mesmo assim, Judas vai ao encontro dele, beija-o na face, identificando para os guardas que era ele o mestre. E ele, o mestre, recebe a saudação carinhosamente e ainda diz: amigo, a que vieste? Emmanuel diz que o seu coração misericordioso, do mestre, claro, proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante, embora notasse Judas em companhia dos guardas, que lhe efetuariam a prisão. Dá-lhe o título de amigo. É muito interessante, porque Jesus sabia que ia ser traído por Judas. E quando viu Judas com os guardas, é claro que ele sabia que o momento tinha chegado. Mas mesmo assim, ele ainda faz uma saudação, dizendo: amigo, a que vieste? Nós vamos ver que ele poderia ter falado outras coisas, mas ele falou: amigo, a que vieste? Até o último momento, colocando ele como um amigo. Emmanuel continua dizendo que não lhe retira a confiança do primeiro minuto, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Como nós dissemos, Jesus ainda o chamou de amigo, mas ele poderia muito bem dizer, naquele último momento, que ele podia maldizer ali a atitude dele, queixar-se do amigo, não é? Ou falar algumas coisas que ficassem para a posteridade. E hoje nós soubéssemos que Jesus tivesse falado coisas como o seu traidor, não é? Essas coisas. Mas não falou isso. Ele simplesmente disse: amigo, a que vieste? E aí Emmanuel diz que nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora,
das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Emmanuel está aqui pegando a ideia do Cristo e passando para nós. Que Jesus nos ensinou com essa atitude que nós temos que oferecer as portas do bem até o último dos nossos momentos de vida, mesmo que nós saibamos que nós estamos ali já com as portas abertas para o martírio. Nós não devemos julgar, nós não devemos maldizer aquelas pessoas, seja aquelas que nos traem, seja aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que vêm diante de nós com palavras ofensivas e outras coisas mais. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.